Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rede de Saberes. Vamos hoje a mais uma aula, de língua portuguesa do 5º ano. Eu sou a Pro Aristea Macedo e vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o gênero textual conto, tá certo? Antes de começar, quero lembrar vocês, quem não curtiu ainda a página, quem não se inscreveu, vai lá, dá o seu likezinho para participar e assistir todas as aulas do canal da Rede de Saberes, tá, meus amores? Vamos lá. Gênero textual, o conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, bem curta. Dificilmente nós temos textos longos, no conto. Tendo o começo, meio e o fim. Essas histórias, elas são narradas de maneira breve, Não leva-se muito tempo para serem narradas. Porém, o suficiente para contar uma história completa e uma história bem interessante. O conto possui estrutura bem marcada, sendo que os tipos dessas histórias podem indicar um tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo que nós vamos estar falando agora? Como a Pro já disse lá no começo, o conto é um gênero textual de uma narrativa curta. A estrutura do conto. Ao escrever um conto, é necessário observar sua estrutura e as partes que compõem o enredo. Enredo também é conhecido como drama, vivido dentro do conto, dentro da história contada ou narrada. Ou uma intriga, que tem a função de dar a sequência narrativa, de localizar o leitor em relação à sua sucessão e aos acontecimentos, dando ênfase à curiosidade do conto, e à casualidade, porque o conto ele vai gerando ainda uma ansiedade e um gosto pela leitura a partir do momento que você começa a fazer essa leitura. O conto ele é composto basicamente por situação inicial, como todo o texto que nós temos, que nós fazemos a leitura, ele tem a sua parte inicial, ele tem o seu desenvolvimento e ele tem a sua situação final. Na situação inicial, ele evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo em que o conto acontece e o espaço, em que o conto está inserido. Descrevendo, trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor, a imaginação, aguçar a imaginação do leitor. Na introdução também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, do clímax e do desfecho. Esses termos são explicados mais adiante. Já a Prozinha vai falar sobre o conflito, sobre o clímax e sobre o desfecho. O desenvolvimento é nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante, o descritivo, e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Nós que estamos fazendo a leitura do conto, nesse momento começamos a perceber o que acontece dentro de um conto. Esse conflito resultará no clímax, no momento de maior tensão da narrativa. Então, o clímax é o maior momento de tensão dentro do conto, quando nós começamos a ficar tenso com a história que nós estamos lendo. Depois nós temos a situação final, que é o momento do desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, quando começa a se resolver todo o problema que acontece dentro da história. E aí resulta-se na quebra de confirmação de uma expectativa, Nesse trecho, o conflito passou e os personagens começam a ser inseridos dentro do texto, do contexto do próprio conto. Após evidenciar a estrutura básica do conto, é preciso considerar os elementos fundamentais que dão a ele boa estruturação da narrativa. Vamos ver? Como a Pro já falou, nós temos aí o conflito, nós temos o clímax e nós temos o desfecho. No conflito, trata-se de um momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando de uma tensão que organiza os fatos, O conflito ele serve para instigar o leitor em relação à narrativa, O leitor começa a se perguntar o que será que vai acontecer, como é que isso vai se dar no final dessa história. O clímax é quando a narrativa alcança a tensão máxima, Deixa todo mundo com a expectativa de medo, de ansiedade, para saber o que é que vai acontecer no final da história, do conto. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor, O leitor querer ler até o final, ir até o final do conto, Porque muitas vezes acaba que a gente deixa lá para voltar depois e não termina. Então, nesse momento do clímax, já deixa o leitor bem curioso, com vontade de terminar o conto, fazer a leitura. Depois, no desfecho, trata-se da situação final, ou seja, do conflito do conto
todo resolvido. Já lá no desfecho, já é o final do nosso conto que nós estamos fazendo a leitura. Tipos de conto, né? Devido à necessidade de uma contextualização de narrativa, o conto sofre diversas transformações ao longo da história. Organizando tipos, aí nós temos os contos com os tipos de conto de ficção, né? Conto científico, conto infanto-juvenil, que é aqueles que a gente vê lá na infância, os contos fantásticos e os contos de fada. Nos contos de ficção é uma coisa fora da realidade, né? Só mesmo para você imaginar que aquilo está acontecendo. Caracterizado por possuir elementos que não fazem parte de uma realidade comum. Tá? O seu enredo é construído com base em percepções científicas e tecnológicas, como a Pro falou, né? Vai criando todo aquele acervo de computação gráfica, né? Que vai montando esse enredo. Depois nós temos os contos infanto-juvenil, que são aqueles famosos que a gente conhece, né? De Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e assim sucessivamente. É uma narrativa destinada a crianças, né? E adolescentes. Usa mais a nossa imaginação dentro da história que nós fazemos as nossas leituras. E é um texto mais simples, né? Apesar de curto, ele é bem mais simples. E agrada a todos, né? Todo o público gosta. No conto fantástico, nós temos aí ele construído com personagens e narrativas impossíveis na realidade, né? Ele é inspirado em narrativas clássicas como Odisseia, de Homero. No conto de fada, ele é caracterizado por iniciar com a expressão de era uma vez, e a gente já começa a imaginar, o que será que vai vir? Era uma vez. E apresentar alguma maldade feita por alguém, né? Costuma ser um desfecho favorável aos personagens, podendo ou não ter uma interferência de seres encantados, como fadas, como bruxas, né? Como doentes, ou também como lobos, né? Como aparece quando começamos a contar histórias por Era uma Vez. Aí nós temos uns autores que são os mais conhecidos, né? Que nós temos aí de conto. Nós temos Machado de Assis, quem não já ouviu, né, falar? Clarice Lispector e Monteiro Lobato. Principalmente Monteiro Lobato, né? Esse é o mais conhecido. E o que é que a Pro trouxe aqui para vocês? Eu trouxe um desafio. Você vai pesquisar sobre um autor de conto, pode ser um daqueles três lá, um dos principais que a Pro falou, você vai escolher apenas um. E vocês vão gravar um vídeo falando sobre ele e vão postar no grupo de estudo de vocês com a Pro, tá bom? Essa foi mais uma aula de língua portuguesa do 5º ano sobre o gênero textual conto. Vão lá, assistir o vídeo e postar a atividade no grupo para a Pro de vocês, tá bom, meus amores?